Então nós vamos concluir essa mensagem que do profeta do século XX, no capítulo 4 aqui da mensagem, conclusões. Tendo mostrado tanto a escritura quanto a vindicação incomum do profeta mensageiro, seria bom correlacionar ambas e ver nelas as maravilhosas obras de Deus. Pense por um momento no fato de que este homem é frequentemente de vindicação própria. Em outras palavras, houve ocasiões em que ele deu seu testemunho e pediu a outros para aceitá-lo como homem enviado de Deus. Não há profeta que tenha aparecido em cena em qualquer época que não tenha feito do mesmo modo. Quando Moisés apareceu diante de Israel, ele disse: Deus falou comigo de uma sarça ardente. Ele então passou a provar isto pelos 2 sinais que tinha de Deus. A reação imediata foi dupla. Alguns creram e outros disseram: não estávamos lá. Como sabemos que Deus lhe falou de uma nuvem de fogo? Mas Moisés não ficou desanimado. Ele seguiu adiante. Ele sabia que Deus estava com ele e em seu chamado, porque a voz que ele estava obedecendo era uma voz escriturística. Um verdadeiro profeta como Moisés será sempre um com a palavra. A voz que clamou da sarça falou a palavra de Deus, como tinha sido dada àquele grande profeta Abraão. Ela disse: lembro-me da minha promessa ao meu povo. Deste modo, Moisés escutou e obedeceu, e ao fazer assim, trouxe a promessa de Deus ao povo daquela geração. Pense em João Batista, o maior profeta, pelo menos até aquela época. Qual foi o seu testemunho? João 1, 31, 34. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora, aqui estava João com seu testemunho. Ele disse: Deus me falou e me disse o que acabei de lhes dizer. Aí creram, e outros disseram: nós não estávamos lá. Assim não sabemos se houve uma voz ou não. Além do mais, que sinal podes nos mostrar? Assim é com o William Branham. Ele fala em ver uma luz aparecendo sobre as pessoas. Essa luz foi de fato fotografada, e você pode vê-la neste livro. Ainda assim, muito poucos de fato viram essa luz. Agora, se você aceita o testemunho dele ou não, depende de você. Mas lembre-se agora mesmo do que você aceitou o de João. E ele não teve os sinais seguindo-o que a maioria dos profetas teve. Além disso, acontece com o reverendo Branham como aconteceu com Moisés, porque a coluna de fogo é absolutamente escriturística. E assim é a voz, porque ela nunca se desviou da palavra. Dele, então, nós com certeza haveremos de ouvir e aprender a promessa de Deus para esta era. O William Branham também diz que um anjo lhe aparecia. Ele até mesmo o descreveu. Sua reação compete a você. Você pode crer ou descrer, mas ninguém tem direito de repudiar outro.
especialmente se o alegante está sobre fundamento estritamente bíblico. Aparições angelicais são positivamente bíblicas. Um testemunho de si mesmo é absolutamente escriturístico. Deus respalda a revelação, como foi com Paulo, que veio com a revelação completa de Deus aos gentios, Deus dando-lhe testemunho tanto com diversos sinais e milagres e prodígios, quanto com dons do Espírito Santo. Assim Deus tem dado testemunho de William Branham, porque não houve uma ocasião em que a visão falhou. Tampouco houve uma ocasião em que ele tenha dito, assim diz o Senhor, em que a palavra em sua boca tenha falhado. Ainda que se possa ser censurado pelo que vem a seguir, todavia deve ser dito. Há pouquíssimas evidências escriturísticas na Bíblia para vindicar o ministério de revelação de Paulo, que de fato Deus lhe deu a revelação completa. Ele afirma ter recebido, mas pouca prova fenomenal de Deus. Todavia não há dúvidas, e ninguém duvidaria da autenticidade do homem em si e da revelação. E hoje, este homem, William Branham, teve literalmente milhares de vindicações manifestadas de Deus. E com sua vida, contendo todos os outros fatores que constituem o ofício profético. Ele devia ser recebido pelo que ele é. Ele deve ser recebido pelo que ele é. Assim diz o Senhor. Em sua boca, pelo Espírito Santo. Não tem absolutamente diferença alguma do assim diz o Senhor na boca de Paulo. Porque é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que falou na coluna de fogo a Moisés é o mesmo Espírito que caiu no Pentecostes como uma nuvem de fogo. E é exatamente a mesma luz que apareceu a Paulo e o cegou e lhe falou. E essa luz, ou fogo, está agora conosco novamente. E a voz, e a voz é a mesma voz, porque os mesmos sinais são dados como antes. E o pronunciamento profético nunca falha. É assim a mais completa incredulidade que homens venham a este profeta e o ouçam revelar sempre, sem um engano, as várias doenças e problemas que acossam o suplicante que vem em busca de oração, e então ignorar esse sinal e dizer que ele é um profeta só em discernimento, mas não um profeta na palavra. Ó descrente, você não consegue ver o que o sinal é para atrair sua atenção de modo que possa crer na palavra? É a palavra que conta, e o sinal é para conduzi-lo a ela. Mas o homem continua agindo como sempre fez. Quando Jesus veio, ele os atraiu pelos milagres de cura, a água transformada em vinho, os pães e peixes multiplicados. Mas quando ele começou a ensinar a palavra que diferia da deles, quando ele lhes apresentou as verdadeiras doutrinas, eles se afastaram dele. E assim foi que quando o reverendo Branham no princípio apareceu em cena, milhares foram curados sem nunca uma falha. Nada resistiu diante dele. Então ele veio ensinando a palavra. Deus o tinha enviado com uma mensagem, mas a mensagem diferia radicalmente da mensagem das igrejas organizadas. Por isso ele foi repudiado, mas Deus permanece fiel. Aquele que crê em seus profetas prosperará. Em março de 1963, de 17 a 24, este homem recebeu por revelação direta
através da voz, falando de uma coluna de fogo, a interpretação exata e perfeita dos 7 selos. Estas mensagens estão em fitas e já estão impressas. A voz que lhe falou explicando o significado foi a mesma voz que deu a João, o amado, a revelação original sem explicação. Ouse alguém negar isto e afirmar que a visão é falsa. Nós só podemos lhe dizer: que prova você tem, que prova você quer de que um homem é profeta? Não se pode ir além da Escritura que estabelece as leis. Tudo se cumpriu. Não está faltando nada. E se você quer um sinal por sua própria conta, peça-o. Isto só prova que a mesma incredulidade existe hoje, como existiu em Israel. Porque enquanto o verdadeiro eleito recebeu a Cristo, baseado no sinal de ler o coração de homens, os fariseus obscurecidos se afastaram, repudiando esse sinal, e pediram outro. Então, quando tinham crucificado o Senhor, eles escolheram sua horrível recompensa da parte de Deus, porque Tito destruiu a cidade com tal ferocidade que o sangue daqueles entregues à espada encheu as sarjetas, enquanto as cruzes daqueles amarrados a elas encheram a paisagem. Aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. Ainda é a palavra do Todo-Poderoso. As poderosas experiências na vida de William Branham são numerosas demais e bíblicas para omitir. Considere a ocasião em que ele estava batizando no rio Ohio e 4.000 viram a coluna de fogo descer. Uma voz saiu daquela nuvem e lhe falou dizendo: como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, assim a tua mensagem, e o mundo a repudia. Há de ser precursora da segunda vinda de Cristo. Compare isto com João batizando no Jordão. João era o profeta. A palavra sempre vem ao profeta. Ali ele, a palavra, veio manifestada em carne. O precursor e o rei estavam face a face. Logo o Cristo era manifestado pelo que ele era, e João decrescia. Pense agora em como este profeta, em 1933, estava batizando em água. Ele era profeta, mas desconhecido como tal entre o povo. Agora a mesma palavra novamente vem ao profeta, porque a palavra sempre vem ao profeta. A mesma luz que apareceu a Paulo foi vista por muitos, mas uma vez apareceu e foi vista por muitos. E como só Paulo ouviu aquela voz, assim só William Branham ouviu essa voz. Mas ele revelou o que a voz disse. E logo aquela palavra manifestada retornará para receber sua noiva. E para isso é que é a mensagem. É para aprontar o povo do último dia. Que aqueles que a ouvirem, escutem. Quando este profeta de Deus falou sobre as eras da igreja, que também estão em forma de livro, ele pediu a Deus um sinal de que tudo que ele tinha ensinado tinha sido verdadeiramente ensinado a ele pelo Espírito. Ali, por 15 minutos, 300 pessoas viram a coluna de fogo aparecer na parede do tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Tem sido surpreendente para muitas pessoas que este profeta do tempo do fim, aos gentios, seja americano de nascimento, de ascendência irlandesa e indígena. Mas ainda que não tenhamos fundamentação bíblica para sua ascendência, temos fundamentações bíblicas para o seu nascimento neste país.
Zacarias 14, versículos 6 e 7 diz: em relação à vinda do Senhor, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O sol se põe no oeste, ele nasce no leste. O sol da justiça nasceu no oriente, Palestina. A igreja nasceu em Jerusalém. Desde então, em cada era, o evangelho se moveu para o ocidente. As 3 últimas eras foram as mais perceptíveis no movimento para o ocidente. Na Reforma ou Era de Sardes, já foi na Europa Ocidental. Na Era de Filadélfia, atravessou o canal para a Grã-Bretanha. Nesta última era de Laodiceia, atravessou o Atlântico para os Estados Unidos, que agora, por sua vez, tornou-se o baluarte vital e disseminador do Evangelho, do mesmo modo que a Europa foi outrora. Agora, se deixarmos as praias dos Estados Unidos, estaremos nos dirigindo para o Oriente. Não há mais lugar a que ir. A luz ao anoitecer significa luz nos Estados Unidos. Deste modo, o profeta mensageiro tem de vir desta nação. De fato, muitos anos atrás, antes deste nome ser até mesmo conhecido, foi profetizado com relação a ele, chamando-o por nome. Foi dito que pouco antes da vinda do Senhor se levantaria um profeta chamado William Branham, e que ele seria conhecido na costa oeste dos Estados Unidos pelo seu ministério. É estranho, mas verdadeiro, que seu ministério seja mais bem recebido no oeste. E Deus tenha concedido que muitos prodígios poderosos fossem feitos ali. Até mesmo ele se mudou de Indiana para um estado mais a oeste e planeja residir numa localidade a oeste. Uma vez que o ministério deste homem é aquele de Elias a esta era, então podemos encontrar com certeza ampla descrição escriturística. Examina a natureza de Elias. A natureza de Elias foi a de um homem do deserto. Ele não foi nem sofisticado, nem político em sua abordagem à era na qual viveu. Ele foi corajosamente e francamente rendido a Deus. E o que falava não se conheceu ultrapassar uma mensagem do Senhor. Ele se separou da ordem religiosa do dia, que era a escola dos profetas e seus partidários. Ele detestava o caráter de mulheres pervertidas e se opôs à profetisa, falsos sistemas religiosos do seu dia. Agora então, quando este ministério veio sobre William Branham, nós vimos as mesmas atitudes e reações em sua vida como vimos na de Elias. Aplicando isto a João Batista, novamente vemos a exata natureza, atributos e maneiras de Elias. Com ouvido para ouvir e olho para ver, devia ser a menor das dificuldades encontrar este homem hoje que tem o ministério de Elias. Não há ninguém vivendo que tenha toda esta vindicação natural e sobrenatural, como tem este homem, William Branham, servo do Deus vivo. Um povo supersticioso muitas vezes leva uma verdade peculiar longe demais. Mas há uma verdade peculiar que não devia ser ignorada, e a que, entretanto, não deve ser atribuído significado além do seu valor. O nome de família original deste homem é Branham. Seu pai decidiu por alguma razão acrescentar um H ao nome.
tornando-o Branham. E isto não mereceria qualquer atenção especial, exceto pelo fato de que agora, hoje, no campo do empenho espiritual, haja dois homens cujos nomes terminam em H-A-M, Graham e Branham. Em seus ministérios particulares, eles são, de longe, os maiores. Agora considere que vivemos no tempo que é paralelo aos dias de Ló. Nós agora encontramos uma peculiar coincidência. Abrão teve seu nome mudado para Abraão, para receber o filho. O nome deste homem foi mudado também. E vemos seu ministério. Ele é um profeta para este dia, assim como Abraão foi o profeta para o seu dia. Assim o reverendo Branham recebia a revelação pelo Espírito Santo quanto ao que Deus está para fazer. E onde está o reverendo Graham? Está lá nas igrejas nominais e outras, clamando aos homens para escaparem por amor às suas vidas. Isto é mais do que coincidência, isto é real. Leve este pensamento dos dias de Ló um pouco adiante. Foi no calor do dia que Deus pela primeira vez apareceu. Foi num domingo quente em junho de 1933 que a coluna de fogo apareceu pela primeira vez e foi vista por vários milhares, quando no início ele foi advertido acerca do que Deus ia fazer. Isto foi muito tempo antes que tenha ouvido o reverendo Graham, mas agora, nas horas do entardecer, exatamente na mesma hora em que os anjos foram advertir Ló, este homem, Graham, apareceu para advertir homens quanto à breve vinda de Cristo, para se arrependerem do pecado e fugirem por suas vidas. Pode-se bem perguntar, quem é o outro homem tipificado pelo anjo, anunciando aos pecaminosos? Visto que todos esses três, no dia de Ló, estavam em uma área, podemos ver bem que 3 americanos serão os antitipos: Branham, Graham, Roberts. Mas note que desses 3 nomes, o mundo conhece só 2, Graham e Roberts. Estes são aqueles que estão no rádio, televisão, etc. Mas onde está Branham? Como profeta tipificado em Abraão, ele está lá na região montanhosa com os eleitos, recebendo as revelações de Deus para a precisão da interpretação da palavra, trazer a noiva de volta a ser a noiva palavra, para que ela mais uma vez seja leal esposa e exiba as obras mais poderosas, que são a porção de uma igreja santificada. Agora, o que está acima pode parecer arrogante, para se dizer o mínimo. Será argumentado que ninguém tem direito de elevar qualquer homem a uma posição tão alta e decretar que outros estão fazendo um trabalho de menor importância. Não é assim. Isto é a soberania de Deus. Deus fez essa escolha. Não nós. Mas pense, não é verdade que nunca há mais de um profeta maior de cada vez? Não é verdade que Deus nunca usou um grupo de homens para revelar a verdade, como muitos desejariam que crêssemos, que está acontecendo hoje? Nem mesmo aos apóstolos a revelação foi concedida por processo grupal. Pedro foi o primeiro apóstolo e porta-voz, e então Paulo, e só Paulo foi o profeta mensageiro aos gentios. Então, quando todos estavam mortos, exceto João, ele se tornou o profeta daquela hora. Sem dúvida, isto está correto. Deus tem de ter seu profeta para este dia, e a ele somente
através de vindicação apropriada, virá a precisão da interpretação da palavra e sua aplicação a este último dia. Pode ser argumentado aqui, então, que, se tal for o caso, e houver de se levantar um profeta entre nós, ele bem poderia escrever outra Bíblia. Agora, consideremos isso. O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia está novamente no homem para revelar a Bíblia. Isso mesmo. E se esse Espírito houvesse de ditar outra Bíblia, acabaria sendo exatamente a mesma Bíblia já escrita. Teria de ser, porque nenhuma palavra poderia ser mudada, nem mesmo um pingo de i, ou o corte de um t. Deste modo, seria insensatez sugerir outra Bíblia. E é qualquer coisa, menos insensatez, esperar uma revelação da palavra, porque a palavra não só vem ao profeta, mas ao profeta também vem a revelação da palavra ao povo para esse dia. E é nisso que estamos interessados, a revelação da palavra, sua exata interpretação pelo mesmo Espírito que a escreveu. Esta premissa nos leva a uma profunda conclusão. A voz deste homem será para nós a voz de Deus, tanto quanto era a de Paulo, quando ele falou a primeira era da igreja. Em 1 Tez 2,13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Negar que Deus despertou um profeta para revelar os mistérios das eras a este dia, e negar que sua voz é a voz de Deus a esta geração, é negar que aquela voz de Paulo foi a voz de Deus para aquele dia. Isto não torna um profeta literalmente Deus para o povo, mas esclarece. Êxodo 4,16. E tu lhe serás por Deus. Moisés era Deus para Arão, porque a palavra de Deus vinha através de Moisés a Arão. Arão não tinha ofício profético, um dom de Deus. Assim ele não podia, ele próprio, ir a Deus pela revelação. Moisés fazia isso. Arão aceitava isto. A mesma coisa se mantém hoje. Deus nos disse em Apocalipse 10:7, que é um profeta que vai declarar os mistérios das eras. E por meio disso, revelar os 7 trovões que foram selados. Então nós também devemos ouvir a voz de Deus através de um profeta que será Deus para nós nessa função. Mas é aí que isto termina. Não vá além disso. Tampouco ouse ficar aquém disto. Para esclarecer mais isto, compare João 10, 34 a 36, com Salmo 82, versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e vós, outros, sois todos filhos do Altíssimo. Agora a palavra de Deus vem ao profeta. Ela não vem de nenhuma outra maneira. Paulo deixou isto muito claro aos coríntios. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A palavra de Deus sempre vem ao profeta, e então através do profeta ao povo. Deste modo, Deus chama aqueles a quem a palavra de Deus vem para o povo, deuses. Os profetas sempre têm sido como Deus através deste processo ao povo. Quando o profeta Samuel foi rejeitado, Deus disse: não te tem rejeitado a ti, mas a mim. Samuel era Deus para o povo por meio da palavra que vinha a ele. E isto retorna a Deuteronômio 18, onde o povo se recusou a tratar com Deus diretamente para que não morresse.
E assim Deus lhe deu profetas. Estes profetas, tratando com o povo, pela vontade revelada de Deus, traziam Deus ao povo. Para esclarecer isto ainda mais, compare os 3 títulos de Jesus. Ele foi chamado o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Ele chamou a si mesmo o Filho do Homem continuamente, porque era o profeta. Isto é visto em Ezequiel, sendo chamado por Deus, Filho do Homem. Ezequiel foi o profeta, Jesus foi o profeta. Hoje, ele é o Filho de Deus, ressuscitado e glorificado. Ele está ainda para ser o Filho de Davi. Agora então, note, Lucas 17:30. E não falhe em ver isto. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que dia? Como aconteceu nos dias de Sodoma. Mas o que foi revelado naquele dia? Não foi que Deus apareceu em carne como um profeta a Abraão e Sara pouco antes do filho vindouro, Isaac, tipo de Cristo? Agora, se é para Jesus se revelar mais uma vez, como o Filho do Homem neste último dia, e Filho do Homem foi seu título como profeta, então é necessário que o Espírito de Deus venha ao povo mais uma vez num profeta, vindicado pela palavra, que aponte a igreja para a vinda do Filho, Jesus. Deste modo, para Deus ser fiel à sua palavra, Ele tem de nos enviar um profeta. Estamos esperando por um profeta, estamos esperando por Elias. É assim, evidente e assim exatamente correto. Novamente, permita-me ademoestá-lo que o povo de Deus não irá se juntar a estar perfeito para a sua vinda, por grupos com várias ideias e opiniões. Foi Moisés, que veio com a palavra. Foi João, que veio antes de Jesus. Novamente será um profeta com a palavra, que virá com o ministério da palavra, que libertará o povo de Deus do mundo e os estabelecerá em justiça. Quanto à precisão destes pronunciamentos, simplesmente olhe em volta e pergunte-se isto: quem está concordando com quem na palavra? É evidente que o povo não está unânime. Nós precisamos novamente da mente de Deus. Nós precisamos novamente de assim diz o Senhor. Nós precisamos do profeta vindicado. Dificilmente seria apropriado terminar esta dissertação sem comentar sobre o que pode ser um argumento principal de alguns. Há aqueles que argumentam que Deus não se manifesta na vida de um cristão através de atos de poder, mas só através do fruto do Espírito. Nossa afirmação é de que ambas são necessárias, conforme a palavra do Senhor, como revelada através de Paulo, que teve tanto o poder quanto o fruto. Aquilo que foi atribuível a Paulo pode agora ser atribuído a William Branham, o mensageiro de Deus a esta era. Ainda que todo homem, se assim disposto, pudesse repudiar seu ministério e taxá-lo de falso, suas alegações sumariamente se desintegrariam quando confrontadas com sua vida consagrada e irrepreensível. Ninguém caminha com tal poder e ainda assim com tanta humildade. Ele invariavelmente considera os outros melhores do que si. As necessidades de outros são sempre colocadas acima de suas próprias necessidades. Ele nunca se defende contra o inimigo, mas encomenda tudo a Deus. Ele nunca pediu ou buscou o pagamento quando defraudado. Nunca pode ser dito que ele tenha se recusado a dar quando estava em seu poder fazê-lo. Num dia, quando todos buscam ser grandes
ele constantemente buscava ser pequeno, de modo que Deus recebesse toda a glória. Ele nunca buscou ter grandes programas. Ele não desfruta da posse de grandes propriedades. Ele nunca solicitava dinheiro. Nenhuma vez ele pediu para ser servido. Antes perguntava como poderia servir a outros. Em tempos de amarga perda e total abatimento, sofrendo e sozinho, ele adorou e serviu ao seu Criador. E amou e honrou o povo de Deus. Se alguém deseja procurar por fruto em abundância como critério, que olhe para este profeta de Deus com admiração e seja então estimulado a seguir em tais pegadas. Finalmente, seja dito que, se este homem é tal homem como foi argumentado, não causará a ele atitudes impróprias em alguns daqueles que seguem com ele? É assim. Haverá aqueles que lhe atribuem o que ele não é. Por eles nós lamentamos. Haverá aqueles que o condenam e desejariam destruí-lo. Por esses nós tememos, lembrando-nos de Miriam e dos filhos de Arão e dos príncipes em Israel que censuraram Moisés, por aqueles que não lhe dariam o lugar para o qual Deus o escolheu. Nós tememos ao máximo, porque seus corações sem dúvida se tornarão mais obscuros e seus caminhos mais inflexíveis, até que blasfemem do Espírito Santo. Mas aqueles que recebem um profeta em nome de profeta, nós inequivocavelmente lembramos às suas mentes a palavra de Deus. Recebereis galardão de profeta, tudo quanto o seu ofício legar, em resumo. O que quer que Deus escolha derramar através dele para o povo, tudo isso é seu pela fé. Amém, Jesus.